Olá pessoal, tudo bem? Obrigado por você estar aqui no canal Viver no México. Nesse vídeo aqui nós vamos explicar um pouquinho para vocês algumas piadas do seriado Chaves que talvez ficaram sem sentido para você, agora tudo vai se esclarecer. Muito bem pessoal, obrigado então por você estar aí. Sempre agradeço o carinho que eu estou recebendo aqui no canal. É muito legal ter vocês aí. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas das piadas que no seriado Chaves, né, que originalmente se chama El Chavo del Ocho, se chamava, né, porque o seriado não existe mais. Mas enfim, apesar que passa aí, né, bastante, eu acredito que ainda está no ar aí no Brasil, assim como aqui tem um canal de humor que ainda exibe a série, ok? Aliás, não só essa série, mas outras também do mesmo autor, do Roberto Gomes Bolaños. É muito curioso você perceber que quando uma obra é traduzida, nem sempre dá para manter o sentido das coisas para que seja engraçado em outro idioma ou para que tenha sentido em outro idioma. Eu já mostrei aqui no canal algumas expressões que têm sentido diferente aqui no México, né? E vou mostrar outras no futuro. Mas na série humorística que aí no Brasil ficou conhecida como Chaves, vários episódios foram traduzidos para o português, adaptando as expressões que eram faladas com expressões que poderia de alguma forma ser entendida aí no Brasil. Lógico que na medida do possível isso foi feito. Em alguns casos em que provavelmente você ficou sem saber por que supostamente estavam dizendo certas coisas, né? Ficaram meio sem sentido. Então eu analisei aqui 3 episódios do Chaves, del Chavo del Ocho, para mostrar para você o que realmente eles queriam dizer, mas que não pôde ser traduzido para o português, porque senão a piada não ia ter graça, porque não ia ter sentido nenhum aí no Brasil. Vamos ao primeiro caso. Bom, nesse episódio que eu quero mostrar para vocês, é um episódio muito interessante, né? É um episódio do ano de 1977. Ele marcava a despedida do Carlos Villagrán, que é o Kiko. E, supostamente esse episódio aí marcou a saída do Carlos Villagrán da série. Então o Kiko ia sair da série, que ainda ia continuar até o começo dos anos 80, né? O episódio de 77, então os últimos anos da série do Chaves, eles não teve a presença dele, né? Teve que substituir o Kiko pela Popes, inclusive aquela que era a mesma atriz que a Dona Florinda, que fazia a sobrinha da Dona Florinda. O personagem foi inventado para tampar o buraco que o Kiko deixou, por assim dizer. Mas enfim, isso é papo para um outro vídeo. No episódio de Acapulco, que é o famoso episódio que muita gente que eu tenho recebido e-mail, né, fala que quer conhecer o México porque quer conhecer Acapulco, quer conhecer o hotel que o Chaves ficou, né, que a equipe ficou na época. Então, muito bem, essa cena faz parte do episódio em que eles vão para Acapulco. Então eu quero que você primeiro preste atenção na cena em português e depois eu vou mostrar ela em espanhol. Já sei. Quero fazer o favor de colocar as maletas na escada. ¿Qué? E por favor, coloque as maletas na escada. Estou falando das minhas maletas. Eu fui sentar lá para ver se eu precisava de muleta. Eu estou falando das malas. Não sabe o que são maletas? Bom, então aí como você pode perceber, nesse momento, o professor Girafales, que também decidiu que vai para Acapulco com todo mundo, ele pede para o Chaves colocar as maletas na escada. E o que o Chaves faz é simplesmente se sentar na escada. Curioso isso, né? Não ficou meio sem sentido? Ele levanta e fala alguma coisa para tentar justificar a ação dele, dizendo que ele se sentou para saber se ele precisava de muleta. Mas não foi bem isso que ele disse, não. Na verdade, a piada ficou meio estranha, né? Ficou meio sem graça, porque originalmente esse foi o diálogo. Ouça agora em espanhol. Que por favor ponga las petacas en la escalera. Estoy hablando de mis petacas. ¿Qué quiere que lo empuje para que se dé el sentón o qué?
Estoy hablando de las maletas. No sabes lo que son maletas. Então, perceba, você deve ter percebido que ele usou uma outra palavra, que são petacas. É uma palavra que é espanhol, que pode ter duplo sentido, porque até os anos 70, 80, né, e algumas pessoas hoje que têm uma certa idade, já uma idade um pouco mais avançada, aqui no México, utilizam a palavra petaca para significar duas coisas, tá? Ela tem duplo sentido. O primeiro sentido você já deve imaginar, que é maletas ou malas. Significa a mesma coisa que malas, malas ou petacas. Agora, o segundo sentido de petaca é bunda, traseiro, bumbum. Então, o professor Girafales falou para o Chaves colocar as petacas sobre a escada. Então, o Chaves entendeu que era para colocar a bunda na escada. E foi o que ele fez. Aí depois, na cena, se você continuar a mesma cena, você vai perceber que o professor Girafales explica que petacas ou maletas são sinônimos, ou seja, significa a mesma coisa. E o que ele queria dizer é que o Chaves colocasse as malas na escada, não a bunda na escada. Uma piada engraçada, mas que em português teve que ser adaptada, porque senão ficaria totalmente sem sentido. Nessa próxima cena que eu quero analisar com você, foi um episódio no qual o Kiko tinha ganhado um gato de presente. Você deve se lembrar desse episódio, né? Tem aí, se você procurar na internet, você vai achar esse episódio aí. E aí o Chaves atropelou o gato do Kiko. Né? Atropelou o gato. Então, o que aconteceu? O professor Girafales, ele sugere que eles façam um julgamento do Chaves. Olha só. Por que nós não tentamos resolver isso numa espécie de júri? Olha, como nos programas de televisão daquele advogado, o Pede Mais Um. Perry Mason. É esse. E aí, em português, o Seu Madruga, ele lembra assim, então nós vamos fazer uma investigação, um julgamento, tipo os programas daquele advogado, o Pede Mais Um. Bom, ficou engraçado, né? Porque Pede Mais Um parece algum programa do Silvio Santos, né? Mas, na verdade, não foi bem isso que o Seu Madruga disse originalmente. A piada era outra. Vamos ver o original. Decía yo que por qué no tratamos de resolver esto con una especie de jurado. Oiga, como el programa ese de televisión donde sale el detective, el perro menso. Perry Mason. Então, o que acontece? O Seu Madruga, ele usa a palavra perro menso. Perro menso. Que significa cachorro bobo, cachorro idiota. Então, é um nome. Perro menso parece muito o nome Perry Mason. Que, na verdade, é um personagem fictício que aparece em livros e me parece que ele teve uma série de TV também. Então, ele estava se referindo a isso, ao Perry Mason. Né? E para ficar parecido com Perry Mason, o Seu Madruga, ou em espanhol, no México, ele diz Don Ramon, né? O Don Ramon, ele diz que é o Perry Mason não, ele diz que é o perro menso, quer dizer, o cachorro bobo. E quando o professor Girafales explica que na verdade é Perry Mason. Então você vê que a piada era... Nesse caso até que ficou bom, né? Em português, a adaptação ficou boa. Em espanhol ele brincou com a palavra, o nome em si. E em português ele achou que era foi colocado como se fosse uma frase engraçada, né? Vamos dizer assim. Mas nos dois casos ficou legal. Mas a piada original não tem nada a ver, né? Como você pode perceber. Agora nós vamos falar de um outro episódio muito famoso do Chaves, que muita gente gosta muito desse episódio, que é o episódio que o Seu Madruga, ele vai pra escola e ele acaba dando uma aula pro pessoal, né? Ficou bem engraçado esse episódio. Nesse episódio aí, eu acho que eu podia fazer um vídeo só desse episódio, porque tem várias traduções aí que ficaram esquisitas, piadas que foram trocadas completamente para ter sentido em português. Eu vou comentar duas delas, ok? Nessa ocasião aqui, vamos falar de duas delas. A primeira é quando o Seu Madruga chama o Nhonho para responder uma piada. A primeira é quando o Seu Madruga chama o Nhonho para responder o que valia mais, um gol contra ou um oitavo. Quer dizer, duas coisas que não tem nada a ver, né? Tem a ver gol contra com um oitavo. Sua vez, Nhonho. Presente, senhor professor. Que vale mais? Um gol contra ou um oitavo? Ai, não sei. Reprovado! Na verdade, a pergunta que ele fez, ela tinha sentido em espanhol, mas em português ficou totalmente nada a ver, né?
Vamos ver originalmente o que o Seu Madruga quis dizer. Ñoño. ¿Qué vale más? ¿Un gol de campo o un touchdown? Originalmente, o Sr. Madruga, ou Dom Ramon, ele perguntou pro Nhonho o que vale mais, um gol de campo ou um 2 tchau. 2 tchau. Você deve lembrar que o Seu Madruga, ele mal fala, sabe falar direito, né? E ele falar inglês, dificilmente ele vai saber. Mas enfim, a referência que ele está fazendo aqui é ao futebol americano que é muito, muito, muito popular aqui no México. As crianças gostam de brincar tanto de futebol normal, como nós jogamos aí no Brasil, como também de outros esportes mais americanos, como o futebol americano e o próprio beisebol, que são muito populares aqui. E o Seu Madruga estava perguntando se o que vale mais é um gol de campo ou um field goal, ok? Um gol normal no futebol americano, em outras palavras, ou um touchdown. O que vale mais? Vale mais um touchdown. Eu também não entendo nada de futebol americano, mas eu pesquisei isso aí, tá bom? Então vale mais o touchdown, mas o Nhonho não entende muita coisa de futebol americano, ele é igual eu, então ele não teve a menor ideia de qual era a resposta. E em português ficou 1/8, um gol contra. Não tem o menor sentido essa pergunta, né? Mas todas as perguntas que o Seu Madruga fez tinham um certo sentido sim em espanhol. Agora, olha só essa outra pergunta que ele fez agora para o Godínez. Godínez, Presente, senhor professor! que vale mais? Uma corrida ou um terço? Ao ar livre ou em quadra? Nota 6. Bom, e você viu que em português o Sr. Madruga pergunta para o Godínez o que vale mais, uma corrida ou um tempo? E aí o Godínez responde, ao ar livre ou em quadra? E aí, como o Sr. Madruga fica... Aparentemente, ele ouviu uma resposta tão sem sentido quanto a pergunta que ele fez, ele resolve dar um 6, uma nota 6 para o Godínez. Mas em espanhol, ele disse quase a mesma coisa, mas nós vamos entender o sentido. Veja agora o original, como foi. Peines. Presente, señor profesor. ¿Qué vale más? ¿Una corrida o una tercia? En abierto ou encerrado? Em espanhol, o Sr. Madruga, ou Dom Ramon, pergunta para o Godínez assim, o que vale mais, uma corrida ou uma tercia? E essa pergunta aí é uma referência ao jogo pôquer. O Sr. Madruga queria saber o que valia mais, uma corrida, na verdade seria a tradução para um straight, né, quando você tem todas as cartas do pôquer em ordem, né, todas as cartas mais altas na sua mão, o straight, ou uma tércia, ou seja, eu esqueci como se fala isso. Um terno, isso, lembrei. O que vale mais? Um straight ou um terno? Quer dizer, o straight, todas as cartas, ou 3 cartas de um mesmo naipe, né? Do mesmo naipe não, 3 cartas iguais com naipes diferentes, né? Por exemplo, 3 reis com naipes diferentes, enfim, 3 6, 3 ases. O que vale mais? Vale isso ou vale o straight? Qual é a mão mais forte no poker? Essa era a pergunta que o Sr. Madruga queria saber. E o Godínez, ele deu uma resposta bem interessante. Ele disse em aberto ou encerrado? Ele está dizendo, ele estava se referindo aqui nesse momento a que no poker você pode mostrar as cartas, né, em aberto, mostrar as cartas para os outros jogadores no momento que você vai finalizar a jogada, ou fechado, não mostrar, você faz a aposta, mas não mostra as suas cartas. O que vale mais? Sem mostrar ou mostrando as cartas? Como uma resposta extremamente inteligente à pergunta, né, porque se você não mostrar as cartas, você pode ganhar ou não. E se você mostrar as cartas, aí é diferente. O straight ele ganha do terno, né? Do terço, como se fala em espanhol. Então, o Sr. Madruga, desconcertado, teve que dar um 6 para ele não ficar triste, porque ele deu uma resposta realmente inteligente. Bom, então, nós vimos aqui que
nem sempre é possível traduzir para o português um programa humorístico, por exemplo, porque as piadas vão ser diferentes e as referências vão ser outras. E no programa do Chaves tem várias coisas assim. Tem várias piadas que não tem sentido se fossem traduzidas literalmente para o português. E eu acho que se esse vídeo aqui tiver bastante audiência, se vocês gostarem desse vídeo, desse conteúdo, desse tipo de conteúdo que é um pouquinho diferente, eu vou fazer um outro vídeo mostrando mais curiosidades sobre a série do Chaves. Tem muita coisa para mostrar para você ainda. E lembrando que quero mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando o canal. Eu não vou citar nomes hoje porque eu não tive tempo para separar os nomes que eu ainda não mencionei aqui, mas eu estou muito feliz por você estar aí assistindo até agora e eu espero que você tenha gostado. Me fala aqui nos comentários o que você achou desse tipo de conteúdo para a gente poder continuar ou a gente partir para outras informações. E não me esqueci das perguntas que eu estou recebendo. Tenho recebido várias perguntas referentes à imigração, trabalho no México, escola, e eu vou responder todas elas nos próximos vídeos. Fica tranquilo, tá bom? Então, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É super fácil e também de compartilhar esse vídeo para os seus amigos, porque assim outras pessoas podem receber essa informação aqui e ficar por dentro do que acontece no México, curiosidades, culinária e tudo mais, tá bom? Obrigado por você estar aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, só você clicar aqui, ou de você ver esses 2 vídeos aqui, tá bom? A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.